Olá, segundo ano. Vamos começar aí nossa unidade 18, América Anglo-Saxônica. Podemos usar vários critérios para dividir o continente americano. Entre eles, o físico, que divide em 3 porções: América do Norte, América Central e América do Sul. Histórico e cultural. Estabelece 2 porções: América Anglo-Saxônica, América Latina. Esse é o critério mais aceito na atualidade. A América Anglo-Saxônica é composta por 2 importantíssimos países do mundo, chamados de desenvolvidos, os Estados Unidos e o Canadá. A América Latina é formada por parte dos continentes parte do México, América Central e América do Sul. A colonização europeia das duas áreas foi bastante diferenciada. Ao analisarmos o tipo de colonização, é essencial para entender as diferenças sociais e econômicas entre as duas partes, pois onde predominou a colônia de exploração, como o intenso uso de trabalho escravo, atualmente há países subdesenvolvidos e economia dependente, como é o caso dos países latino-americanos. Estados Unidos. Maior potência militar e econômica, terceiro maior país do mundo, limita-se com o Canadá e o México. Os Estados Unidos da América ocupam um dos maiores extensões territoriais do mundo, com 9,37 milhões de quilômetros quadrados, sendo o quarto maior do grupo. Ele tem uma federação de 50 estados e o Distrito da Colômbia. O sistema dele é de governo, uma república presidencialista. A formação do território dos Estados Unidos ocorreu em diferentes etapas, iniciando-se com a fundação das 13 colônias, entre os séculos XVI e XVIII, que foram seu núcleo original. 4 de julho de 1776, as 13 colônias se tornaram independentes da Inglaterra. E nas décadas seguintes, o território foi ampliando, conforme a sequência rumo ao oeste. A ocupação dessas terras tomou como forte apoio do governo dos Estados Unidos a imigração. De 1840 a 1900, entraram no país mais de 30 milhões de imigrantes, e o país ainda é o principal polo de imigração internacional. Além disso, os Estados Unidos possuem diversas progressões, como as Antilhas, do Oceano Pacífico, controla o Canal do Panamá, também como Porto Rico. Atualmente, a população dos Estados Unidos é de mais de 316 milhões de habitantes, irregularmente distribuída pelo território, pois o país apresenta maior concentração humana, que estão no nordeste dos Grandes Lagos e no sudoeste, lá na Califórnia. Em geral, são as regiões mais industrializadas. A composição étnica é de 82%, europeus, principalmente britânicos, ameríndios, afro-americanos, asiáticos, entre outros. A base da economia do país é industrial, pois equivale a 1/3 de produto nacional bruto. Emprega 20% da população economicamente ativa. Grande potencial energético, abundância, variedade de matéria-prima mineral, disponibilidade de tecnologia de ponta, elevado nível de qualificação de mão de obra são fatores essenciais para a manutenção e desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. São muito favorecidas a atividades agropecuárias pelas grandes extensões de solos férteis, pelo relevo plano, pouco acidentado. Em cerca de 2/3 do território, pela variedade dos tipos climáticos e o alto grau de mecanização. O uso de tecnologia moderna garante elevada produtividade, com pequeno emprego de mão de obra no meio rural. Apenas 3% da população economicamente ativa ocupa esse setor. Agora nós vamos falar do Canadá. Com cerca de 9,9 milhões de quilômetros quadrados, o Canadá é o segundo maior país do mundo.
em extensão territorial, atrás apenas da Rússia. O clima é temperado, continental, subpolar e de montanhas. As florestas coníferas recobrem boa parte do país. Até o final do século XIX, ocorreu a expansão para o oeste e o norte, formando a extensão que delimita o atual território canadense. A colonização começou no século XVI, no Vale do Rio São Lourenço, onde foi fundada pelos franceses a cidade de Quebec. No século XVIII, após a Guerra de 7 Anos, a Inglaterra derrotou a França na Europa e tomou as suas colônias nessa porção da América. Em termos políticos, o Canadá é uma confederação formada por 10 províncias e 13 colônias. Os idiomas oficiais são o inglês e o francês. E o regime adotado é o monárquico parlamentar. O chefe de Estado é soberano britânico. A população é de aproximadamente 35,16 milhões de habitantes. Sua densidade demográfica é de 3,87 habitantes por quilômetros quadrados, uma das mais baixas do mundo. Sua composição étnica é bastante variada, 40% de ingleses, 27% de franceses, 2% de grupos étnicos, 23% de origem europeias e entre outros. O Canadá tem baixo crescimento vegetativo e enfrenta problema de escassez de mão de obra. Para superar, na década de 90, o governo ofereceu algumas facilidades para intensificar a entrada de imigrantes. Com isso, cerca de 1 milhão de pessoas imigraram para o Canadá, atraído pelas oportunidades de trabalho e pelo elevado nível de vida. Nos últimos anos, os candidatos de imigração ao Canadá têm precisado satisfazer as diversas exigências, visto que o governo canadense dá preferência aos profissionais qualificados. As etnias, que lá compõem são as inglesa, francesa, os grupos étnicos, indígenas e esquimós, outros de origem europeia. Essa diferenciação causa problemas internos. A província de Quebec, habitada predominantemente por descendentes franceses, é o caso mais importante. De acordo com a ONU, o Canadá é um dos países cuja população usufrui de melhor qualidade de vida do planeta, entre os primeiros colocados da lista, desde a criação desse indicador. A qualidade de vida no país se materializa dos mais altos investimentos, saúde e educação. O Canadá integra o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, chamados E7. Possui uma economia mais dinâmica. A agropecuária canadense é moderna e mecanizada e produtiva. O extrativismo é importante fonte de renda. O Canadá tem um dos subsolos mais ricos do mundo, embora... Aqui eu coloquei para vocês, tá? Vídeos sobre a história do Canadá, dos Estados Unidos, para vocês melhor entenderem, fazer uma revisão da matéria. E se tiverem alguma dúvida, retirem comigo nas aulas ao vivo ou por e-mail. Tá? Aguardo vocês nas próximas aulas. Um grande beijo, fiquem com Deus.